Obrigado, pastor Luiz, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Tive a honra de estar aqui mês passado, num evento com jovens e adolescentes. Esse mês aqui, no aniversário da igreja. Eu estou brincando com a igreja que no próximo mês eu tenho que vir a São Paulo de novo para um outro compromisso. Eu estou quase alugando uma kitnet aqui no Mandaki para já ficar reservado, né? E muita alegria. Eu estou ligado a essa igreja através de alguns irmãos já. O próprio pastor de vocês, que é meu amigo de muitos anos e colega de seminário. Nós somos velhos juntos, mas novos também, né? Pela vida de irmãos que nos conectam por igrejas pelas quais eles fazem parte juntos, como o irmão Maurício e a Sara, foram minhas ovelhas em Águas Claras, e são um passe caríssimo que o pastor Luiz André me cobra até hoje, de ter ido para Brasília, mas estão lá. Fabíola passou por aqui, foi minha ovelha em Águas Claras, e conheço a Fabíola desde menininha. O Fabrício está aqui, irmão dela também, membro da igreja, atuante aqui, amigo de infância. O Edu e a Cíntia foram minhas ovelhas em Águas Claras muitos anos e hoje estão comigo lá no seminário em Anápolis. Então nós temos uma conexão aqui com a igreja muito preciosa, muito especial. Sobretudo pela igreja ser o que ela é, pela sua identidade, pela sua missão, pelo seu projeto de existência. E eu deixo aqui então o meu abraço. A Cíntia fez questão de reforçar: pastor, não esquece de mandar o meu abraço para a igreja. Então tem um abraço da Cíntia aí para a igreja, bem carinhoso, tá bom, meus irmãos? Ontem à noite eu pude falar aqui no grupo dos jovens sobre a história que Jesus conta em Mateus 25, da parábola dos talentos, quando o Senhor Jesus diz que o reino dele é como um senhor que, antes de partir, deixa com um servo 5 talentos, com outro 2 talentos e com outro 1 talento. E depois de muito tempo ele volta e ele pede contas desses servos, e o que tinha recebido 5 talentos multiplicou para 10, o que tinha recebido 2 multiplicou para 4, e o que tinha recebido 1 talento havia enterrado o seu talento. Com aquela mensagem de Jesus, ontem nós desafiamos os jovens da igreja a entenderem que o Senhor Jesus estava ensinando lá em Mateus 24, que esse é o tempo da gente trabalhar, se esforçar, servir, é o tempo de multiplicar os talentos e não enterrá-los. Uma outra lição foi de que esse tipo de vida é a melhor vida que a gente pode viver, porque o que enterrou o seu talento viveu uma vida amedrontada, tímida, medrosa, sem sentido e sem propósito, e quando o Senhor voltou, ele foi reprovado. Já os 2 que multiplicaram seus talentos tiveram uma vida muito mais adrenalizante, muito mais emocionante, cheia de propósito, e sobretudo no final, esses 2 ouviram do Senhor: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, e entra para o descanso do teu Senhor. E o que havia sido negligente foi condenado e expulso da presença de Deus. Esse foi o desafio ontem para os jovens da igreja. E esse desafio se estende até nós nessa noite, como mensagem do Senhor para nós. Hoje, pela manhã, nós também trouxemos um desafio à igreja, para que a igreja entendesse que ela precisa enfrentar todas as dificuldades com alegria, porque é uma honra sofrer pelo nome de Cristo, e não uma vergonha, e não apenas uma humilhação. Pedro e João, quando foram expulsos, quando foram retirados da prisão e maltratados, eles foram proibidos de pregar o evangelho, mas eles ficaram alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. E eles, de casa em casa, diariamente no templo, não cessavam de falar sobre Jesus. Então, o servo de Deus, o cristão de uma igreja que é relevante nesse mundo, ele entende que ele está num processo de aperfeiçoamento, ele entende que ele tem que suportar sofrimento, ele entende que ele precisa viver isso com alegria, porque é pelo Senhor, e ele precisa ser perseverante até o fim, porque essa é a ordem do Senhor para a sua igreja. Então essas foram as 2 primeiras mensagens que nós trouxemos aqui para a igreja nesses dias. E hoje à noite eu termino
falando de 3 princípios, de 3 incentivos que nós recebemos do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá, em Efésios capítulo 1, para que a gente ouça esses incentivos e esses princípios do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1, nós vamos ler dos versos 3 a 14. Efésios capítulo 1, do 3 ao 14. Você pode ficar de pé para ler o texto comigo, por gentileza? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Verso 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós abrimos a Bíblia com as mãos, mas pedimos que o Teu Espírito abra o nosso coração, para entendermos e compreendermos e aplicarmos a Tua palavra. Abençoa essa igreja que hoje celebra os seus 66 anos de fundação, de trabalho neste lugar, que no final dessa festa, desse culto, deste tempo, cada membro aqui esteja muito mais motivado, comprometido e feliz e grato por fazer parte desta igreja, por fazer parte dessa história, por estar escrevendo também essa história como aqueles do passado também escreveram. Abençoe-nos nessa noite, nos leva para casa com o recado do Senhor para as nossas vidas. Não deixa a gente ter desperdiçado o nosso tempo ao vir aqui, mas que a Tua presença, o Teu Espírito, a Tua palavra que é transformadora, esteja em nós, esteja em nosso meio, nos próximos minutos, em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar. Meus irmãos, ouvi aqui do pastor Luiz André que a igreja nasceu a partir de um ponto de pregação da igreja de Chora Menino, hoje Vida Nova ou Nova Vida, eu sempre confundo, Nova Vida. Em 13 de abril de 57, a primeira reunião ordinária da igreja. Foi isso, pastor? Né? Mais ou menos 25 membros. E o pastor Luiz André hoje, então, é o 11º pastor dessa igreja, dos pastores titulares aí. E eu queria terminar esse meu tempo de oportunidade com os irmãos neste aniversário, buscando, através da Bíblia, motivar o seu coração, alegrar o seu coração e inspirar o seu coração para fazer parte dessa igreja. Eu quero muito que, de alguma forma, pela graça de Deus, nós todos aqui saiamos desse culto com um sentimento maior do que estamos ainda, de gratidão por fazermos parte dessa história, por fazermos parte da história de uma igreja. Eu quero muito que, no final desse culto,
todo mundo saia daqui dizendo: Deus, muito obrigado, porque eu entendo a importância, o valor e a preciosidade e o privilégio de fazer parte dessa igreja. O privilégio de fazer parte da Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui, sobretudo o privilégio de fazer parte da Igreja de Jesus. Jesus vai dizer que a igreja dele é um presente para o mundo. Que a igreja dele é uma esperança para esse mundo. Jesus vai dizer que a igreja dele é a razão desse mundo ainda não estar totalmente coberto pelas trevas e totalmente apodrecido. Jesus diz para os seus discípulos que formam essa igreja, e consequentemente para nós em Mateus 5, ele diz: vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Sem vocês esse mundo vai ficar completamente nas trevas. Sem vocês esse mundo vai ficar completamente sem sal, sem sabor, sem conservação, sem saúde, apodrecido. Vocês não podem se esconder, vocês não podem ter vergonha do que vocês são. Uma vela não pode ser escondida debaixo da mesa. Uma cidade edificada, fortificada, iluminada, não pode se esconder atrás dos montes. Mas vocês precisam brilhar, precisam ser vistos, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. A igreja é um presente de Deus para o mundo. Essa igreja é uma das melhores coisas que já aconteceu no Mandaqui e em São Paulo. Um dos prédios mais importantes dessa cidade é o prédio aqui, construído, porque nesse prédio se reúne a igreja de Jesus. Quando um descrente está sentado ao lado de um crente, ele não está sentado ao lado de uma pessoa comum. Quando alguém se senta do seu lado na fila do banco, na sala de espera de um consultório, no banco de um supermercado, de um restaurante, quando alguém está do seu lado, não está ao lado de uma pessoa comum, está ao lado de um presente de Deus para esse mundo. Você é um presente de Deus para esse mundo. A igreja formada por vocês e por nós é um presente de Deus para esse mundo. É a esperança de Deus para esse mundo. Paulo vai dizer em Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele está escrevendo isso para uma igreja na cidade de Roma, uma cidade que tinha mais de 1 milhão de habitantes naquela época. Ele estava dizendo para os crentes daquela cidade: não tenham vergonha, celebrem, se alegrem. Saiamos desse culto hoje vibrando, porque eu faço parte de algo maravilhoso. Eu quero que você e eu nos encantemos de novo, nos animemos de novo com a igreja, por fazermos parte dela com todas as nossas forças. Há uma crise do valor da igreja no nosso meio hoje. Há um movimento contra a igreja, como povo, como instituição, como reunião, como organismo. Há um movimento muito forte de ser igreja hoje. Eu amo Jesus, mas eu não amo a igreja. Eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. Eu confio em Jesus, mas eu não confio na igreja. Eu quero as bênçãos dele, mas eu não quero esse povo que diz andar com ele. E aqui em Efésios, Paulo faz uma defesa da importância da igreja. Por quê? Ele tinha sido preso. Paulo havia plantado essa igreja. E diferente da igreja cristã evangélica do Mandaqui, que já tem 66 anos, a igreja de Éfeso era uma igreja muito novinha, não tinha nem uma década. E Paulo é preso. O plantador dessa igreja foi preso. Ele está preso na sua primeira prisão romana. E essa prisão do apóstolo Paulo tentou a igreja de Éfeso e outras igrejas da Ásia Menor a se desanimarem, a perderem a esperança, porque o seu plantador, o apóstolo Paulo, estava preso. Havia um sentimento entre os irmãos dessas igrejas da Ásia Menor, que incluem Éfeso, de que estava acabando,
que o movimento ia terminar, que a igreja tinha sido muito boa, que Paulo tinha plantado, tinha sido muito bom, mas que estava terminando, estava acabando e ia sumir do mapa. Paulo deixa isso claro no capítulo 3 de Efésios, quando ele diz aí, você pode conferir comigo, no verso de número 13 do capítulo 3 de Efésios, Paulo diz assim: portanto, eu peço que vocês não se desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês, e não de desonra. Veja que Paulo menciona, então, o fato de que esses cristãos estavam se desanimando, porque ele, o grande pastor que havia plantado essa igreja, estava preso na iminência de ser morto. E o que Paulo faz para não deixar esse povo desanimar? Paulo faz uma defesa da igreja, primeiro falando sobre a sua origem. Depois Paulo, ele, além de falar da sua origem, ele fala da sua identidade, e depois ele fala da sua missão, em Efésios, capítulo 1 até o capítulo 6. Ele defende o valor da igreja para que aqueles cristãos não se desanimassem. Ele fala, espera aí, vocês não começaram comigo, não foi eu que comecei isso. Deixa eu fazer um retrospecto, como o pastor Luiz André fez uma leitura aqui de alguns trechos da história da ICE Mandaqui, o apóstolo Paulo se dirige a essas igrejas e esses irmãos e diz, espera aí, deixa eu fazer aqui um PowerPoint, uma descrição de onde vocês vieram. Porque se vocês nasceram de mim, e eu estou preso e posso morrer, então esse movimento morre comigo. Mas a história de vocês não começou comigo. Deixa eu fazer aqui um retrospecto, deixa eu fazer aqui uma revisão, deixa eu aqui lembrá-los da origem de vocês. Depois Paulo também reforça dizendo, olha, não só vou lembrar de onde vocês nasceram, não foi de mim, e também da identidade de vocês, de quem vocês são filhos, quem é o vosso pai, para vocês pararem de ficar com esse medo aí. E terceiro, deixa eu lembrar vocês da importância de vocês existirem, olha a missão que vocês têm nesse mundo. Então é assim que o apóstolo Paulo conforta os crentes de Éfeso e de outras igrejas da Ásia, lembrando a idade do projeto do qual eles fazem parte, lembrando a identidade desses que compõem esse projeto, que é a igreja do Senhor Jesus, e lembrando da sublimidade, da importância e da utilidade dessa missão. Paulo está dizendo, vocês fazem parte do projeto mais antigo do mundo, vocês fazem parte do projeto mais seguro do mundo, e vocês fazem parte do projeto mais útil e importante do mundo, que é a igreja de Jesus. Não se desanimem com as minhas cadeias. Se eu morrer por causa da minha luta pela igreja, isso é uma honra e não uma vergonha. É o que Paulo diz, essa é o resumo da mensagem de Efésios para você e para mim nessa noite. Deus está confortando, animando e despertando o seu coração e o meu para a importância da igreja. Os sem igrejas dizem que nós não precisamos da igreja, mas Paulo diz em Efésios 3, 20 e 21, que a igreja é como um prédio, um edifício, é um grande santuário, cujo alicerce, a pedra fundamental, é Cristo. E o fundamento são os apóstolos. Aí eu pergunto para vocês, ninguém lança um alicerce, a não ser que tenha planos de construir algo em cima dele. Ninguém passa diante de um alicerce de cimento, no meio de um terreno vazio, e diz, puxa, parece que eles estão se mudando, já acabou o projeto. A gente sabe, quando a gente passa perto da construção de um alicerce, que aquele ali é o começo, que há um prédio para ser levantado em cima daquele alicerce. Então não faz sentido um sem igreja que diz, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Como assim? Ele quer só o alicerce, mas ele não quer o prédio? Ele quer, imagina, você vai comprar um apartamento. Eu fui pastor em Águas Claras, onde a Fabiola mora hoje, onde o Maurício e a Sara moram hoje lá em Brasília, que foi o maior polo de construção civil da América Latina por muitos anos. Num espaço de menos de 15 anos, pulou de 5 mil para quase 200 mil pessoas. Prédio, 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 condomínio, 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 chamam de a Manhattan de Brasília. Prédio, 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 milhares de pessoas vivendo ali.
E, então, por quê? Porque as pessoas vão comprar apartamento na planta. A ideia de comprar direto da construtora, vai pagando direto para a construtora, menos juros, e quando ficar pronto, aí a gente tem mais condição de quitar aquele apartamento. Alguém comprou apartamento na planta aqui? Já comprou imóvel? Né? Tem esse sistema. Fui para lá plantar uma igreja em Águas Claras. Agora, em maio, eu vou pregar no aniversário de 15 anos da igreja. Olha que bênção que vai ser isso aí. E agora imagine você compra um apartamento, tá? Aí vão te entregar a chave, tem a hora de entregar a chave. Aí você chega lá e o corretor te leva, não, está aqui a chave do seu apartamento, está aqui a chave do seu imóvel. Aí você chega e só tem o alicerce. Está aí, está vendo? Está vendo que é bonitinho, tem assim, está vendo? Tem uma divisão aqui. Aqui vai ser um bom banheiro, viu? Boa aquisição que você fez. Aqui vai ser um excelente banheiro. Não seria até trágico? Porque o alicerce, ele fundamenta, preste atenção nessa analogia, porque é Paulo quem usa. O alicerce fundamenta as paredes e o teto, que trazem proteção, que trazem acolhimento, que trazem aconchego. Então, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus é a pedra que fundamenta um edifício, e esse edifício é a igreja, Paulo está dizendo que Jesus dá o fundamento para a nossa unidade, mas é a igreja que vai nos aquecer, é a igreja que vai ser o teto sobre a nossa cabeça, é a igreja que vai nos acolher, é a igreja que vai nos trazer o aquecimento de lar, o sentimento de família, o sentimento de fazermos parte de algo, é a igreja que não vai ficar fazendo a gente se sentir como alguém que está só no alicerce de um edifício, mas não tem parede, não tem teto, a gente se sente meio perdido, não tem noção de espaço, de proteção, porque a igreja é que é o edifício do Cristo, que é o fundamento. Todo cristão que quer Cristo, mas não quer a igreja, quer morar num apartamento que não tem parede, não tem teto, não tem nada. Como a gente define um cristão que quer viver sem igreja? É um cristão que quer viver numa casa que não tem parede, não tem telhado, não tem nada. Só tem porque a parede e o teto e o calor e a proteção são a igreja de Jesus. Você entende a analogia do que Paulo está dizendo? A outra que ele usa é de corpo. Ele diz que Jesus é o quê? O cabeça. E que a igreja é o quê? O corpo. Então, quando a cabeça quer abraçar alguém, ela dá uma ordem para o braço abraçar. O cérebro dá o comando, vou abraçar alguém. Vem daqui a ordem e os braços abraçam. Vem daqui a ordem e os braços estendem a mão para ajudar alguém. Começa aqui é a cabeça, daqui sai a ordem, daqui sai a missão, daqui sai a direção, mas a execução desse cuidado, desse amor e dessa ação é feita pelos pés que andam, pelas mãos que seguram, pelo corpo que age. Jesus é o cabeça, mas a igreja é o corpo. Um cristão que não quer a igreja é um cristão que só quer a cabeça sem o corpo, mas a cabeça não anda sem o corpo. A cabeça usa o corpo para abraçar. A cabeça usa o corpo para beijar. A cabeça usa o corpo para estender as mãos. É por isso que Jesus diz em Mateus 25, toda vez que vocês não dão de comer e beber e de vestir a um dos meus pequeninos, vocês estão negligenciando a mim mesmo. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, se um membro da igreja se deita com uma prostituta, contamina o corpo. A igreja é o corpo. Então, é preciso ter isso em mente, irmãos. Isso aqui, esse aniversário tem mais importância do que às vezes a gente percebe. Porque a gente está acostumado com aniversário. Eu acho que a ICE Manda Aqui faz uma média de 3 a 4 aniversários por fim de semana. Porque eu já vim aqui 2 vezes, e nas 2 vezes que eu vim, foram 3, 4 festas, 5 festas. Eu acho que vocês vivem assim, festa, né? Não sei se foi coincidência, mas a outra vez que eu vim, começou a festa na sexta, terminou domingo à noite. E agora a mesma coisa. A gente não pode se acostumar com esse bolo aqui, não. Todo ano o pastor fala um pouquinho da história da igreja, a gente muda os 6 para o ano que vem para o 7, a gente canta os parabéns, bate palma, canta uns cânticos, mostra umas fotos e vamos para casa. Não, a gente não pode deixar isso
fazer a gente perder de vista a importância dessa igreja, o valor dessa igreja. Paulo diz isso para os crentes de Éfeso: vocês fazem parte do projeto mais antigo do mundo. Se você fosse escolher, pastor, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero trabalhar num projeto. Eu quero trabalhar num projeto. Qual é o projeto assim mais antigo que o senhor pode me indicar, mais sólido, mais assim, sabe, consistente, mais seguro, que não seja um projeto de um aventureiro que nasceu outro dia? Eu quero trabalhar numa coisa sólida. Qual é o projeto mais antigo? Talvez eu indicasse para você trabalhar na construtora japonesa Kongo Kumi, que é a empresa mais antiga do mundo, que está em atividade. Ela tem 1.400 anos de existência. Essa empresa japonesa nasceu no ano 578, há 1.435 anos atrás. Ela começou trabalhando com a construção de templos budistas. E ela foi sobrevivendo cada século, de pai para filho, de geração para geração, com ideias novas para a sua construção. Na Segunda Guerra Mundial, essa empresa não fabricava templos budistas, ela fabricava caixão. Então, eu falo, então vai trabalhar na Kongo Kumi, lá no Japão. Essa empresa é o projeto que eu tenho notícia mais antigo do mundo, 1.435 anos. Ou então, eu poderia te indicar o Hotel Nishiyama. Pastor, me indica um hotel aí legal, vai no Nishiyama, ele tem 1.307 anos. O lençol deve ser bem cheiroso. 1.307 anos, nasceu esse hotel numa cidade no Japão, e foi apontada pelo Guinness, o livro dos recordes, como o mais antigo do mundo, ainda em operação. Então, aquela empresa que eu mencionei, ainda em operação, e esse hotel, ainda em operação. É o Hotel Transilvânia, deve ser um negócio maravilhoso. Já passaram, hoje tem 52 proprietários. Aliás, foi criado e já passou por 52 proprietários desde então. Ou então, eu posso te indicar, você não quer nenhum desses dois, não quer esse ramo, na Áustria tem uma pousada, que foi fundada há 1.209 anos atrás. Foi fundada como uma hospedaria dentro dos muros da Abadia de São Pedro, em Salzburgo. Atualmente é conhecido como a mais antiga pousada e restaurante em operação do mundo. O mais antigo restaurante e pousada do mundo é a pousada lá na Áustria, perto da Abadia de São Pedro. Então, pronto, vou te indicar. Você quer um projeto antigo para fazer parte dele? Tem aí essas ideias. Ou o mais valioso, bom, você pode trabalhar na Apple, ou no Google, ou na Microsoft, na Amazon, Facebook, na Coca-Cola, na Disney, na Samsung, que são as 8 empresas dentre as mais poderosas do mundo hoje, que estão aí com muita consistência trabalhando no mercado. Ou vamos escolher uma universidade. A mais antiga é a de Bolonha, na Itália, fundada em 1088. Ou a de Paris, 1150. E aqui eu tenho 10 universidades para mencionar, não vou mencionar, mas são antigas, tem quase 1000 anos cada uma. Sabe a igreja da qual você faz parte? Não nasceu do Chora Menino. Não nasceu da Paulistana. Não nasceu dos reformadores. Ela é mais antiga do que qualquer um desses personagens da história. Essa igreja não nasceu no templo de Jerusalém. Ela é mais antiga do que o templo. Ela é mais antiga do que o tabernáculo. Essa igreja nasceu, diz o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 3 de Efésios. Capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e nos predestinou para ele. Antes da fundação do mundo. Paulo lembra aqueles cristãos que estavam se desanimando com as suas cadeias, que eles não faziam parte de um projeto do apóstolo Paulo.
E se o autor do projeto morre, o projeto morre com ele? Não. Paulo nos lembra que ele é só um meio, porque eles faziam parte de um projeto que era um projeto de Deus. Antes do mundo ser criado, Deus colocou os olhos dele sobre você, sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Antes do mundo ser criado, Deus, segundo a sua presciência, a sua soberania, a sua sabedoria e o seu poder, Ele já planejou que você estivesse sentado aqui nesses bancos da galeria, ou aqui embaixo, fazendo parte da igreja dele, no ano de 2023, na cidade de São Paulo, no Mandaqui. Antes do mundo ser criado, a tua história e a minha, nesse projeto, já havia sido iniciada pelo Senhor. Essa é a idade da Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui. Ela foi fundada antes da fundação do mundo, no coração de Deus, quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo projetaram a redenção, através de Cristo, por meio de sua igreja. Você entende isso? Isso de alguma forma anima o seu coração? Olha do que você faz parte. O bolo tinha que ser muito maior, o bolo tinha que estar lá no teto, sei lá. Isso aqui é antigo, gente. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Os discípulos começaram a ser perseguidos. Gamaliel, que foi o mestre que ensinou o apóstolo Paulo, lá em Jerusalém, ele traz um conselho fantástico. Ele diz assim: espera aí, não vamos ficar perseguindo os discípulos de Jesus, não. Sabe por quê? Muito simples. Gamaliel era muito sábio. Ele fala o seguinte: olha, há um tempo atrás apareceu um homem chamado Teudas. Ele teve um monte de discípulo. Aí quando ele morreu, os discípulos dele se dispersaram. Acabou, morreu. Um outro, chamado Judas, não o traidor, mas um outro Judas aí, Gamaliel menciona, lá em Atos, que ele também aparece, ele tem muitos discípulos, mas quando ele morre, o movimento dos seus discípulos acaba. Então Gamaliel fala: deixa esses discípulos aí para lá, porque se o que eles estão fazendo vem de homens, vai morrer na praia, como os outros. Mas se for de Deus, nós vamos nos achar lutando contra Deus. Aí eu pergunto para os irmãos, acabou com Pedro e João, esse movimento? Ou a história foi dividida em antes e depois desse Cristo? 2023 anos depois, Herodes, que tentou matar Jesus, já passou há mais de 2000 anos, e Cristo está aqui, reinando. E século após século, diversas tentativas de matar a igreja, de destruir a igreja de Jesus, e nós estamos aqui. Pedro, sobre essa afirmação que você disse que eu sou o Cristo, eu te digo que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Meu irmão, minha irmã, anime o seu coração, porque essa festa de aniversário celebra um projeto, que é o projeto mais antigo do mundo, que é a igreja de Jesus. Ela é mais antiga do que o tabernáculo, do que o templo, de qualquer outra instituição, a igreja de Jesus. Paulo vai dizer aqui em Efésios: antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, e nos predestinou, e nos separou, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Paulo também diz: vocês têm que continuar animados, porque vocês fazem parte do projeto mais seguro do mundo. Porque se a vida dessa igreja estiver nas minhas mãos, eu estou preso. Vocês têm razão em estarem preocupados, porque eu estou preso, eu vou morrer. Mas a segurança desse projeto não está nas minhas mãos. Ele diz aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais. O nosso projeto tem o patrão mais poderoso do mundo. Tem o Senhor mais poderoso do mundo. Não depende de nós, mas do poder dele. E ele diz no verso 11, olha aí o que diz no verso 11:
que Ele faz com que todas as coisas sejam conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Esse Deus e esse Cristo fazem com que todas as coisas sejam predestinadas segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Você faz parte do projeto mais antigo do mundo e do projeto mais seguro do mundo. Não tem taxa de risco. Não tem taxa Selic, não tem taxa de inflação, não tem juros sobre juros, não tem oscilação de mercado, não tem corretora que quebra, não tem quebra da bolsa de valores, não tem falência, não tem circunstância natural ou sobrenatural, não tem tragédia, não tem tsunami, não tem enchente, não tem incêndio, não tem nada que possa comprometer a segurança desse projeto, porque ele não está na mão dos homens, ele está na mão daquele que criou todas as coisas e que faz com que todas as coisas possam convergir segundo a sua vontade. Ele controla tudo, não tem margem de erro, é zero risco o seu projeto. Você faz parte de um projeto que tem zero margem de risco, não tem letrinha pequenininha no contrato. Sabe aquela letrinha que acaba com a gente? Eu estou pensando em colocar umas letrinhas assim no contrato do seminário. Mas eu não sei. Pode vir, vem para cá servir com a gente. Tem umas letrinhas ali para... Não tem letrinha pequenininha, não tem margem de risco, de erro, porque Ele é soberano. Deus controla todas as coisas, nada foge do seu controle. A capacidade que nós temos de bagunçar as coisas não se compara à capacidade de Deus de manter a ordem. Deus é especialista em transformar terras sem forma e vazia num planeta maravilhoso. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, que nós já temos a informação de um Deus que é especialista em transformar o caos em algo maravilhoso. Uma terra sem forma e vazia no planeta maravilhoso que a gente vive. Deus é especialista em consertar as nossas bagunças, e ainda que todas as coisas que a gente possa fazer, e as pessoas pecadoras possam fazer nesse mundo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque os nossos movimentos não se comparam aos movimentos de Deus. O nosso poder de estragar não se compara ao poder de Deus de consertar. O nosso poder de pecar não se compara ao poder de Deus de perdoar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você e eu e ninguém nesse mundo tem condições de estragar os planos de Deus. Ninguém tira dele o cetro do comando do universo. Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do seu propósito. Nada escapa da sua liderança. Nada faz ele pensar assim, aquele ali entrou no meu projeto, na minha igreja, mas vai ter um problema. Aconteceu um negócio aí que eu não esperava. Um exemplo desse entendimento é um homem chamado Gates Spafford. Gates Spafford era um americano cristão que morava em Chicago. Horatio Gates Spafford. Horatio era um empresário americano em Chicago, no século XIX, que ele tinha muitas empresas em Chicago, e ele era um cristão fervoroso, que havia entendido a importância de fazer parte da igreja do Senhor e do reino de Deus. Em Chicago acontece um incêndio que destrói muita coisa na cidade. Ele perde algumas de suas propriedades, mas ele passa a ajudar muitas pessoas que haviam perdido tudo. Horatio Gates Spafford era um dos principais apoiadores do evangelista Moody, que foi um grande evangelista e avivalista americano. Esse homem teve 4 filhas e um filho, e o filhinho morreu. Ele ficou em luto, ele ficou muito triste, mas ele continuou servindo a Deus, apesar do incêndio que trouxe muitos prejuízos, apesar da morte do filho, ele continuou servindo ao Senhor. E ele planejou ter um tempo de descanso com a sua esposa e as suas 4 filhas, depois dessas tragédias todas. E Moody ia viajar para a Inglaterra para fazer uma campanha de evangelismo. Então esse empresário decidiu ir com Moody. Só que naquela época a viagem era de navio. E aí o que ele faz? Ele diz, olha, Moody, eu vou mandar a minha esposa para se encontrar contigo aí. Moody já estava na Inglaterra,
vou mandar minha esposa e as minhas 4 filhas de navio, e eu vou terminar de resolver algumas coisas e vou te encontrar, e nós vamos estar juntos aí para esse trabalho de evangelização na Inglaterra. O navio parte com a esposa de Spafford, e as suas 4 filhas, daquele empresário americano. Esse navio naufraga. Do outro lado do oceano, a sua mulher consegue lhe mandar um telegrama, pequenas palavras dizendo: estou viva, porém só. As filhas tinham morrido no naufrágio. Esse homem viaja para o outro lado do Atlântico, se encontra com a sua esposa, participa do projeto de evangelismo, e ele compõe um hino, que você já deve ter ouvido esse hino, com certeza. Deixa eu ver se esse piano está ligado. Está ligado o piano? Você já ouviu esse hino? Você segura depois o microfone para mim. Tem pedal? Não, pedal só do outro. Tá 0 lá de volume. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja onde for, tu me fazes valer, que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Como é que um homem consegue cantar e escrever um hino assim? It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma, e cantando a graça do Senhor sobre ele. Porque ele entendeu que o seu patrão, que o projeto do qual ele fazia parte, era diferente das empresas dele, que poderiam ser destruídas pelo fogo, mas a igreja de Jesus e a sua redenção jamais. Nem a morte, diz Paulo em Romanos capítulo 8, nem morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Você faz parte do projeto mais seguro do mundo, porque o patrão, o Senhor, é soberano, é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. É o projeto mais seguro do mundo, porque Ele transforma a gente, Ele nos perdoa os pecados, no versículo 7, Ele remiu os nossos pecados, no versículo 7, nele, em Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão e o perdão dos nossos pecados. Em Efésios capítulo 2, Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e estávamos vivendo segundo o príncipe desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. Em Efésios 2, a partir do verso 3, a partir do verso 4, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. E juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Ele diz, versículo 8, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois nós somos poema de Deus. Versículo 11, nós somos feitura, poema de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Ele já preparou, para que a gente andasse nelas. É seguro, não tem erro, é certo que aquele dia se aproxima em que você e eu que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus seremos transportados para vivermos com Ele eternamente. É seguro, meus irmãos. Não tem empresa, não tem previdência, não tem poupança, não tem investimento, não tem retorno, não tem patrão, não tem condição de mercado, não tem nada mais seguro do que fazer parte da igreja de Jesus. É aqui que está a garantia. O que tiver sido ligado na terra, terá sido ligado no céu. É aqui, é o corpo de Cristo. Quando Jesus quer beijar alguém, Ele usa o seu corpo. Quando Jesus quer abraçar alguém, Ele usa o seu corpo. Quando Jesus quer se deslocar até um lugar para cuidar desse povo, Ele usa a sua igreja, porque a sua igreja é o seu pé, a sua igreja é a sua mão, a sua igreja é o seu corpo. E quando Ele quer acolher alguém na sua casa, a casa de Deus nesse mundo é a igreja. Em João 14, Jesus diz para Tomé e para os discípulos, eu vou preparar um lugar, o meu Pai está preparando um lugar para vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e ali a palavra morada significa quarto. Na casa do meu Pai tem muitos quartos. Ele vai preparar lugar para vocês. E aí Tomé diz, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus diz para Tomé, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus irmãos, um hospital pode tratar o corpo, um banco pode cuidar do bolso, mas só a igreja de Jesus traz o refrigério da alma, que é Cristo. Esse trabalho é só nosso. Aí entra a última palavra de Paulo de incentivo para nós. Você faz parte do projeto mais antigo, você faz parte do projeto mais seguro, e você faz parte do projeto mais útil do mundo. O que a igreja tem que fazer aqui, não tem nenhuma outra instituição que tem missão mais importante. Paulo diz aqui, em Efésios capítulo 1, no versículo 6, que nós fomos salvos para o louvor da glória de Deus. No versículo 12, Paulo diz que nós fomos predestinados em Cristo para o louvor da glória de Deus. Paulo diz no versículo 14, que nós fomos selados pelo Espírito Santo para o louvor da glória de Deus. Sabe qual que é a primeira missão da igreja, que a torna o projeto com a missão mais importante? Glorificar a Deus. Deus nos amou para o louvor da sua glória. Jesus nos salvou na cruz para o louvor da sua glória. O Espírito Santo nos sela, nos traz consistência e resistência para o louvor da glória de Deus. Em Efésios capítulo 1, Paulo descreve a ação da Trindade, o que Deus faz, o que Jesus faz e o que o Espírito Santo faz. E no final da descrição de cada uma dessas ações, ele diz para o louvor da glória de Deus. Verso 6, para o louvor da glória de Deus, foi que Deus fez o que fez em vocês. Para o louvor da glória de Deus, foi por isso que Jesus fez o que fez. Para o louvor da glória de Deus, foi por isso que o Espírito Santo faz o que faz. Ou seja, a nossa missão é mais importante do que qualquer outra, que é glorificar o Senhor. Esse é o início. A igreja existe para a glória de Deus, para o louvor da glória da sua graça. Toda vez que o diabo e os demônios olhem para a igreja, eles são obrigados a admitir que o Senhor está salvando pessoas pela sua graça, pessoas que não mereciam a salvação. A igreja é uma prova da graça de Deus. Em Colossenses capítulo 1, Paulo diz algo que é ainda mais forte. Ele diz assim, que a igreja é um presente de Deus para Jesus. Jesus vai dizer na oração sacerdotal em João 17, eu te louvo, ó Deus, porque aqueles que são meus, foi porque o Senhor me deu. A igreja existe para a glória de Deus. Essa é a sua primeira missão. Segundo, ela existe para proclamar a Deus. Efésios 2,7 diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco.
Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A igreja foi criada para impactar o mundo, para transformar o mundo. Nós somos feitura de Deus, em Cristo Jesus, para as boas obras. A igreja é o presente maravilhoso de Deus, de esperança para esse mundo. E eu quero terminar aqui, lembrando do começo da reflexão. Paulo escreve a carta aos Efésios, para não deixar os crentes dessa igreja se desanimarem com a sua prisão, porque ele tinha plantado aquela igreja, e ele estava preso. E como é que Paulo consola essa igreja? Ele lembra que ela não estava fundamentada nele, mas em Deus, então ela era muito mais antiga do que Paulo, ela nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. Paulo lembra que eles faziam parte do projeto mais antigo do mundo, que é antes da fundação do mundo. Paulo os lembra da sua identidade, eles fazem parte do projeto mais seguro do mundo, porque eles estão sendo dirigidos pelo seu Pai, que é o Deus poderoso que controla todas as coisas. Então Paulo os anima o coração dizendo, não fiquem desanimados, continuem esse trabalho, porque é o projeto mais seguro do mundo, porque ele faz parte da vontade de Deus, que é soberana sobre todas as coisas. Está predestinado a missão e a vitória da igreja. E por fim, Paulo termina dizendo, não se desanimem, porque o que vocês têm que fazer, ninguém mais pode fazer. Vocês precisam iluminar o mundo. Me lembro de Tim Keller, pastor da igreja presbiteriana Redeemer, em Nova York. Ele é um pastor já de terceira idade, que pastoreia jovens do mundo inteiro que moram em Nova York, jovens universitários. Ele é um senhorzinho de bastante idade, mas é incrível como ele tem a capacidade de se comunicar com diversas gerações, de diversas culturas diferentes, naquela cidade multicultural que é Nova York. E ele foi convidado para ir falar no parlamento inglês, lá na Câmara dos Lordes da Inglaterra. E eu fiquei impressionado com o texto que ele escolheu para falar com aqueles poderosos do parlamento inglês. Os irmãos sabem que a Inglaterra vive o pós-cristianismo, que a maioria das igrejas da Inglaterra estão fechando as portas, estão se transformando em museus, em mesquitas, em boates, em tudo menos na casa do Senhor. A Europa vive um período pós-cristão. O prefeito de Londres é muçulmano, e hoje a família real é completamente secular, porque a última resistência cristã que aquela família real tinha, faleceu há pouco tempo. Essa é a Inglaterra. E uma cultura totalmente pós-cristã, secularizada. Tim Keller tem a oportunidade de falar para esses líderes políticos, e ele lê Mateus 5, quando Jesus diz assim, que a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Ele diz o seguinte, vocês levantam a bandeira de que a gente precisa tirar a igreja, porque ela trabalha o combate ao machismo, que a gente tem que tirar a igreja cristã, porque ela trabalha o combate ao racismo, ao desprezo da mulher, ao desprezo de minorias. Vocês dizem que a gente precisa tirar a igreja de campo, porque a gente precisa trabalhar os direitos humanos. Tem que tirar a igreja de campo, porque a gente precisa melhorar como sociedade. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Quando Jesus disse para os seus discípulos que eles tinham que ser sal da terra e luz do mundo, ele estava dizendo que a igreja tinha que fazer um bem para o mundo, promover no mundo luz e promover no mundo beleza e sabor, porque o sal conserva a carne da podridão. Eu digo para vocês, ele vai citar, se hoje a gente tem respeito ao próximo, se a gente fala em direitos humanos, se a gente fala do direito da mulher e de outras raças, se a gente fala hoje do combate à escravidão, é porque a ética cristã chegou na sociedade, porque se a gente vivesse na Inglaterra hoje a ética grega ou a ética romana, a gente não teria nada disso. É graças ao movimento dos cristãos na história da cultura do mundo ocidental que se fala em direitos humanos, se fala de integridade da mulher, de responsabilidade, de respeito, porque foram os discípulos de Cristo que ensinaram isso na sociedade. Ele cita um monge cristão do século III, um pastor cristão do século III, pregando num discurso dizendo quantos óbulos vale uma vida humana, combatendo a escravidão. Ele fala sobre os que os cristãos ensinavam sobre a mulher, que foi criada como homem, à imagem e semelhança de Deus, e Tim Keller lembra aquele parlamento. Sabe como que era a ética romana? Se uma mulher era de uma casta inferior, ela era um objeto sexual para a casta superior.
Sabe como que é a ética grega em relação à mulher? A mulher é um objeto sexual, é uma simetria de estética e beleza e de prazer, e só isso. Se hoje a mulher na nossa sociedade é vista como um ser digno, com integridade, com talentos, com missão e com propósito, foi porque discípulos de Cristo que aprenderam isso da palavra do Senhor, trouxeram isso para a sociedade. Vocês estão tentando tirar o cristianismo da sociedade, mas é graças ao cristianismo que hoje vocês vivem as liberdades, os respeitos e os direitos que vocês têm. Não precisava falar mais nada para aquele povo, porque hoje muitos movimentos progressistas anticristãos querem tomar para si a agenda de temas que já estavam na boca de Cristo no primeiro século. De respeito, de cuidado, de amor, de integridade, de liberdade, de elevar o homem como uma criação preciosa diante de Deus. Jesus ensinou isso. Jesus disse, se a gente não der de comer e beber para um pequenino, é como se a gente estivesse negligenciando a Ele mesmo. Ou seja, meus irmãos, a nossa missão como igreja, nenhuma outra instituição pode fazer. É o nosso trabalho. Por isso Paulo diz, não se desanima. Fiquem firmes, permaneçam nesse propósito. E Deus vai abençoar e usar vocês, porque Cristo, Paulo diz, em Efésios 5:25, amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Se Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a sua vida por ela, ninguém pode desprezar a igreja. Se ela foi preciosa para Cristo, ao ponto dele dar o seu sangue, a gente não pode aceitar que ninguém a despreze. Ela vale o sangue de Cristo. Essa igreja aqui, desse bolo bonito, que eu quero um pedaço, ou um pedacinho daquele, essa igreja valeu o sangue de Jesus. E você tem que sair daqui hoje feliz, porque você não está saindo da reunião da sua empresa, ou do seu negócio, ou da sua autarquia, ou do seu trabalho, depois de uma reunião de negócios sobre um novo projeto de investimento, de ação da escola, da empresa. Não, você está saindo daqui porque você está saindo de uma reunião do projeto mais antigo, mais sólido, mais seguro e mais importante do mundo. Você tem que sair daqui falando, eu faço parte da igreja de Jesus. Eu faço parte dessa igreja. E isso é maravilhoso. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Abençoe o Teu povo nessa noite. Abençoe a Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui, que até a volta de Jesus, esse povo esteja de pé, servindo o Senhor. Projeto mais antigo, mais seguro e mais importante do mundo, está aqui materializado nessa igreja. Usa a vida do pastor Luiz André, dos demais pastores, presbíteros, diáconos, líderes, homens e mulheres que servem neste lugar, os jovens, os adolescentes, as crianças, os adultos, os idosos. Usa esse povo como poema do Senhor nesse mundo, para abençoar esse lugar poderosamente, e que não haja desânimo, mas alegria, que não haja vergonha, mas orgulho de fazer parte dessa igreja, em nome de Jesus, amém. Mais antigo, depois mais seguro e mais importante do mundo. Projeto mais